Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Querido Pai que habita nos céus, nós iniciamos este momento reconhecendo que tudo vem de Ti, inclusive a missão que o Senhor nos confiou. Obrigado pela vida, pela Tua palavra e pela oportunidade de aprender mais uma vez sobre como viver e compartilhar a fé. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada pessoa que está acompanhando este estudo agora. Tu conheces a realidade de cada um, as lutas, os desafios, e também o desejo sincero de te servir melhor. Nós apresentamos também todos os pedidos de oração deixados nos comentários, cada nome, cada situação, cada necessidade. Que o Senhor alcance essas vidas agora, visitando, trazendo consolo, direção e renovando a esperança no coração de cada um. E que ao estudarmos hoje sobre evangelização, ensina-nos a ter um coração mais sensível às pessoas, assim como Paulo demonstrava cuidado, atenção e compromisso com aqueles ao seu redor. Ajuda-nos a não viver uma fé distante, mas uma fé que se envolve, que se importa e que alcança os outros. Espírito Santo, prepara a nossa mente e o nosso coração para entender a mensagem de hoje e, mais do que isso, para colocá-la em prática. Nós entregamos este momento em Tuas mãos e te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Domingo 22 de março, lições de evangelização. Aprendemos muito com Paulo sobre como evangelizar. Suas viagens somaram cerca de 21.000 quilômetros, 21.500 quilômetros, o que é impressionante, considerando que boa parte foi feita a pé. Em várias ocasiões, ele também esteve preso. Paulo dedicou-se bastante a centros comerciais como Corinto e Éfeso, de onde a mensagem se espalhava para outras localidades do interior. Ele também retornava às igrejas que havia fundado para fortalecer e motivar os novos cristãos. Quando não conseguia visitá-los, ele lhes enviava cartas mostrando que se lembrava deles e se importava com o seu bem-estar. Vamos fazer uma comparação entre duas passagens bíblicas agora para respondermos a pergunta de hoje. A primeira passagem é Colossenses capítulo 4, versos 7 ao 9. Quanto à minha situação, Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento de nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. A outra passagem está em Efésios capítulo 6, verso 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. A pergunta é, como Paulo descreveu Tíquico e por que ele enviou Tíquico e Onésimo a Colossos? O autor comenta que algumas informações são mais bem transmitidas oralmente do que por escrito. Seria interessante saber o que os dois homens trouxeram de novidade para os colossenses. Considerando que Paulo desejava que as notícias alentassem o coração deles,
Provavelmente incluíam a sua situação na prisão. De qualquer forma, essa comunicação também era importante como um meio de manter os laços pessoais entre os crentes. No próximo parágrafo, o autor comenta que Tíquico, cujo nome significa afortunado, era um emissário confiável. Descrito como fiel ministro e conservo, ele foi um dos homens da Ásia escolhidos por Paulo para acompanhá-lo na viagem com a coleta para os crentes necessitados em Jerusalém. Isso está lá em Atos 20, verso 4. Tíquico também esteve com Paulo durante sua segunda prisão em Roma, de onde foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali. Antes, Paulo havia pensado em enviá-lo a Tito, em Creta. Acompanhando-o estava Onésimo, o fiel e amado irmão, que Paulo havia evangelizado na prisão. Aparentemente, Paulo também queria saber sobre as circunstâncias dos cristãos em Colossos. Não seria difícil enviar notícias de volta a ele por alguém, se não fosse possível pelo próprio Tíquico. Essa foi outra maneira de Paulo demonstrar amor e preocupação pelos crentes, ainda que não os tivesse visitado pessoalmente, e também de fortalecê-los na fé para que alcançassem outras pessoas. A pergunta para a nossa reflexão: como os assuntos pessoais nas cartas de Paulo revelam sua humanidade e validam seu ministério? Eu convido você a me acompanhar a partir de agora com os comentários de Ellen White. Somos a família do Senhor, filhos seus, e por ele instruídos acerca daquilo que é e daquilo que será no futuro. Requer-se vigilante espera e fervorosa expectativa, como preparo para os solenes eventos que em breve ocorrerão. Homens e mulheres perfeitos em Cristo não gastam seu tempo todo esperando em meditação e contemplação. Embora devamos ter horas tranquilas para reflexão e oração, quando deixamos a labuta e agitação para comungar com Deus e dele aprender sua vontade para conosco, não devemos nos esquecer de que temos uma clara mensagem de advertência para dar ao mundo. Enoque andou com Deus e levou uma mensagem de advertência aos habitantes do mundo antigo. Suas palavras e ações, seu exemplo de piedade, eram um testemunho contínuo em favor da verdade. Numa época não mais favorável ao desenvolvimento de um caráter puro e santo do que a presente, ele viveu uma vida de obediência. A terra se tornara tão cheia com a impureza que o Senhor a lavou com um dilúvio. Virou o mundo de cabeça para baixo, por assim dizer, para esvaziá-la de sua corrupção. Enoque foi santo porque andou com Deus nos caminhos de Deus. Nele, o mundo teve um exemplo daquilo que, ao voltar Cristo, serão os que forem arrebatados nas nuvens para encontrá-lo no ar. Devemos ser como foi Enoque. A piedade pessoal deve combinar-se com os mais fervorosos e vigorosos apelos e advertências. Devemos apontar aquilo que é com aquilo que deve vir logo a seguir. Somos instruídos: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Romanos 12, versículo 1. Devemos ser ativos em nossos esforços por preparar o caminho do Rei, preparar um povo para a vinda do Senhor. Deve-se trazer o fervor de espírito para o serviço do Senhor. As lâmpadas da alma devem ser conservadas abastecidas e acesas. O serviço de Deus exige o ser todo, coração, mente, alma e forças. Devemos entregar-nos sem reservas a Deus, para que possamos refletir a imagem do que é celestial em lugar da imagem do que é terreno. Deve haver um despertar das sensibilidades para que a mente tenha plena consciência da obra a ser feita em favor de todas as classes, elevadas e humildes, de ricos e pobres, cultos e simples. Devemos revelar a ternura demonstrada pelo grande pastor
ao reunir seus cordeirinhos nos braços e guardar cuidadosamente o rebanho de danos, conduzindo-o por caminhos seguros. Os seguidores de Cristo devem mostrar sua ternura e compaixão, devendo revelar também a intensidade de seu desejo de compartilhar as verdades que significam vida eterna para quem as recebe. Cristo triunfante, 9 de fevereiro. Que bênção de palavras, de conselhos, de amoestações e de exemplos. Que o Senhor nos inspire hoje a também buscarmos fazer a nossa parte. Eu aguardo você para prosseguirmos no estudo. Um forte abraço, que Deus te dê um domingo abençoado. Fiquemos todos com Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18.